Depois dessas participações, dá uma responsabilidade maior. Agora eu vou estragar tudo, né? A gente podia fazer uma oração e ir para o almoço já, pronto, né? Primeiro eu quero agradecer à igreja, e não quero destacar uma ou outra família, mas o carinho e o calor humano de cada um de vocês por nos receber, acolher a Natasha, que passou de família em família, fazendo uma análise, fazendo, sabe, uma radiografia, depois nós vamos resolver. Não. Então eu agradeço de coração, e se mandasse a conta para mim, acho que não há dinheiro que pague tanta consideração, tanto carinho, respeito. Isso é muito bom. Não sei se eu vou conseguir um dia retribuir tanto carinho, tanta atenção que vocês me deram. Sim, a saga continua. Não achei a gravata. Gravata azul. Eu ia ficar em contraste igual do Zé Carvalho, que está indo engrenar, ou Vino Tinto. Eu ia ficar bonito com aquele azul. Mas eu acionei a Interpol para resolver o caso. E como eu vim com uma companhia brasileira de aviação nova, chamada Azul, eu desconfio. Enfim, Brasil, né? Hoje eu quero terminar o estudo, ou a mensagem de Hebreus 12. Falamos correndo para perseverar. Hoje quero falar sobre correndo para prevalecer. O texto de Hebreus 12. Muito bem, vamos ler? 12:5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos conjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Senhor, diante da Tua palavra, que é viva, eficaz e que só ela pode penetrar os nossos corações e mover e transformar o nosso interior e aplicar aquela santidade que o Senhor deseja em cada um, venha fazer efeito em cada vida aqui presente, em cada família aqui representada. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, como eu falei a primeira vez passada, tem um perfil de um treinador de atletismo, um treinador de esporte, de um atleta. E todo atleta necessita de disciplina, de treinamento,
de acompanhamento para que ele possa desenvolver melhor a sua capacidade, as suas habilidades. Fazer uma pequena introdução do texto, que já nos chama a atenção no verso 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E ele segue. O que o apóstolo está falando aqui nesse texto é uma recordação aos hebreus de algo que os hebreus conheciam e sabiam muito bem, as Escrituras. E aqui está retratado Provérbios capítulo 3, do verso 5 em diante. Por que Paulo está escrevendo desta forma e chamando a atenção dos hebreus sobre este fato, que deveriam saber? Ora, a resposta vamos encontrar no capítulo 5 de Hebreus, vire 2 páginas que você vai encontrar. Hebreus 5, no verso 11, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Opa! Estes hebreus se fizeram negligentes para ouvir. A palavra aqui pode traduzir melhor assim: se fizeram lentos, tardios, e algo que a gente sustenta, né? Com magestria, né? Com preguiça. O ser humano é muito preguiçoso. E aqui no texto, exatamente diz isso o apóstolo. Olha, eu preciso recordar algo para vocês, que foi dito lá no Antigo Testamento, que vocês conhecem muito bem, e já deveriam praticar aquilo que está escrito. Mas vocês são lentos para entender, devagar, negligentes, preguiçosos. Tanta coisa importante para investigarmos as Escrituras, de difícil interpretação. Mas o povo é lento, é devagar. Eu até diria, né? É mineiro demais. Mas só tem português aqui, não vão entender o que é um mineiro, né? Fica só para você, Naná. Muitas coisas na nossa vida incomodam. Muita coisa perturba. E tribulações surgem na nossa vida e muitas vezes não sabemos de onde veio e para que serve. Normalmente nós sabemos aonde um rio nasce, mas desconhecemos o seu trajeto, a sua jornada, desconhecemos a sua profundidade, pois o curso do rio pode mudar conforme as enchentes, conforme a época do ano. Assim, muitas vezes na nossa vida, surgem casos e situações na nossa família, na nossa vida, que não sabemos o propósito, o porquê daquilo, e aquilo incomoda, e aquilo nos sufoca. Uma vez eu me senti sufocado quando estava no mar, na praia. E esses dias andando para cima e para baixo aqui em Portugal, com este calor, vendo o mar de longe. Não sou muito amigo do mar. Ou o mar não é meu amigo, não sei. Porque uma vez nadando no mar, aquela correnteza vai puxando, e eu querendo voltar, não conseguia, e eu indo mais para trás, e as pessoas ficando mais longe, e o guarda-sol, ou não sei como é que você chama aqui, o chapéu, né, ficou lá longe, e a correnteza me levando, eu me senti sufocado. Quando consegui me livrar, graças a uma onda que acho que um anjo me levou, né, vai, volta de novo, vai. A vida nos pega esta surpresa, algo que nos incomoda. E o que nós podemos fazer quando situações destas acontecem? Provações surgem e precisamos aguardá-las, porque o Senhor as mantém perto da gente para trabalhar na nossa vida. E para que isso? Para formar em cada um de vocês, em cada um de nós, a imagem do seu Filho Jesus. Não é à toa que somos chamados de cristãos, porque nós temos que refletir quem é Cristo para este mundo. Não é? Eu posso dizer que eu sou do Benfica, sou benfiquista, eu posso dizer que eu sou do Sporting,
mas eu não sei a vida do esporte, eu não sei a vida do Benfica, nem do meu time lá em São Paulo, eu sei o que acontece com as contas e com o time. Mas eu poso de que eu sou do Verdão. Eu não sei quantos jogadores tem, o que acontece lá dentro. Percebem o que eu quero dizer? Se nós somos cristãos, nós temos que perceber quem é Cristo, quem é o nosso Deus e o que Ele quer fazer na nossa vida. O que Ele quer trabalhar para transformar na nossa vida. E toda aprovação para trazer o caráter de Cristo para nós. Em amor, em ternura, em compaixão, em simpatia, sabedoria. E para isso, muitas vezes, o trabalhar de Deus, a mão de Deus, a disciplina de Deus, como o texto aqui colocou para nós, aperta, sufoca às vezes, não compreendemos o porquê, mas é necessário. Quem já viu na televisão, e o nosso exemplo sempre pode ser o futebol, você acompanha o treinamento de uma equipe de futebol. O jogador, ele quer jogar, ele quer bola no pé, ele quer chutar. Mas o treinamento requer o quê? Exercício físico, correria, puxar ferro. Ele quer chutar a bola, mas o treinador manda, puxa ferro, faça exercício, corra de volta do campo. E não vê a bola. Eu sou jogador, eu quero jogar, mas antes de jogar você tem que se preparar. E é isso que o nosso treinador aqui está nos conduzindo. Precisamos nos preparar cada vez mais. Agora, quando nós vamos nos preparar, nós precisamos observar duas situações do verso 5 que chamam a atenção. Diz aqui o texto no verso 5, para nós não desprezarmos a correção, a disciplina de Deus. Não desprezeis. Isso se refere a menosprezar as dificuldades da vida. Muitas vezes desprezamos, sabe como? Estas disciplinas que Deus coloca na nossa vida. Isso acontece com toda a família. Isso acontece com todo mundo que tenta, que faz. A vida é assim mesmo. Se partirmos deste pensamento, nós vamos ignorar a ação de Deus para trabalhar no nosso coração. E mais ainda, no verso 5 vai falar para não desanimar quando vem situações aflitivas. E o que vem a ser esse não desanimar? Muitas vezes não concordamos com tal disciplina. Ah, não, isso é muito pesado para mim, eu não suporto isso. E começamos a murmurar, reclamar, começamos a querer dar ordens para Deus, em vez de Deus dar ordens para nós. Não aceitamos, isso é uma pequena rebelião que acontece na nossa vida por algumas vezes. Não podemos questionar os caminhos de Deus. Mas rapidamente, pelo texto aqui, para sermos mais objetivos, queremos extrair alguns passos para tirar proveitos das provações que surgem na nossa vida. Eu não vou falar que a sua segunda-feira vai ser um mar de rosa. Eu gostaria que fosse, não é? Mas esteja preparado para o primeiro vento que soprar, para a primeira chuva que chegar. E quando ela chega forte. O primeiro passo para tirar proveito de uma provação vai do verso 6 até o verso 11. Nós precisamos entender o amor de Deus na nossa vida. Quem ama um filho, uma criança, um bebê, quem ama de verdade quer que cresça com maturidade, que cresça com educação e disciplina a criança. Porque a criança nasce com a mesma natureza adâmica. Olha que coisa. Só que em proporções menores, não é? Mas aquilo vai desenvolver. E se você desde pequenininho permite a criança fazer o que ela quer, ela vai virar um egoísta tirano. Só ela quer fazer, só ela manda, ninguém manda nela. Por isso o pai, desde cedo, precisa corrigir. Não estou dizendo aqui que você precisa espancar a criança, não.
Mas a linguagem das palmadinhas, mesmo que seja leve, a criança já se ofende, já percebe, já recua. Da mesma forma, Deus nos trata desta maneira. O texto diz, olha, se tínhamos os nossos pais que nos corrigiam e nos amavam, Deus nos ama muito mais do que você possa imaginar. Você ama Deus? Eu amo. Deus te ama muito mais, a ponto de mandar o Filho dele para ir no teu lugar, pagar aquilo que você nunca, jamais conseguiria pagar. Você estava perdido, sem solução, sem esperança, e Deus, com amor profundo, incompreensível para nós, manda Cristo Jesus. Que amor é este? Profundo, eterno. Ele tem todo o direito de nos corrigir, tem todo o direito de trabalhar na nossa vida. O verso 6 traz também duas palavras para observarmos. Ele corrige, diz o texto, e essa correção é de treinamento, é de educação, não necessariamente ligado a algum pecado específico na sua vida, mas todos nós precisamos desta correção, desse treinamento na nossa vida. Portanto, quando Deus trabalha na nossa vida, é para melhorar um pouco o caráter que a gente não percebe que está torto, que a gente não percebe, não entende, que não está condizente com a verdade do Evangelho, ou da imagem de Cristo que tem que ser formada em nós. E a outra palavra que surge, além de corrigir, é o açoite. Agora vem o fustigar com a vara. Porque tem pecados que a gente convive com ele de tal maneira que se acostumou com o pecado e carrega ele no ombro, como se fosse um papagaio. Carrega o pecado para cima e para baixo, sem se aperceber do perigo ou do parasita que está junto de ti e que te suga as energias, a fé, perturba e tira a tua paz. Um parasita. E Deus vem fustigar, vem açoitar, tirar. Portanto, precisamos estar atento e ter inteligência espiritual para perceber se essa situação de incômodo, de tribulação, de sufoco na sua vida, não é a mão de Deus trabalhando. E a mão de Deus nós precisamos, no primeiro passo, entender o amor de Deus. Agora, se você fala, minha vida está tranquila, nada acontece, nunca precisei de correção, porque eu sou... o texto diz cuidado, né? O verso 8 diz, olha, se você nunca foi disciplinado pela mão carinhosa, amorosa de Deus, começa a desconfiar, hein? Você é filho de quem então, hein? Não é? O segundo passo que nós vamos destacar aqui para tirar proveito de uma tribulação é nos submetermos a Deus. Aí é mais difícil. Entender a gente pode até entender. Tem aquele que fala, né? Eu entendi, mas não compreendi. Então vamos para o segundo passo. Vamos nos submeter a este amor de Deus. E diz lá, vamos nos submeter a quem? Ao Pai dos Espíritos, verso 9. Que é isso, Pai dos Espíritos? Eu nunca vi uma situação dessa. O livro de Jó mostra que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quem falou isso? Os amigos dele? A mulher dele? O próprio Senhor falou isso dele. E mesmo assim, a mão poderosa, amorosa de Deus trabalhou na vida dele. Porque Deus não está apenas interessado no que você faz, de bom, de ótimo, ou de regular e ruim. Assim como na vida de Jó, que fazia as coisas certas, orava pela família, era íntegro, Deus queria trabalhar nas suas atitudes motivacionais, no interior, de onde produz
coisas boas. Daniel, profeta Daniel, capítulo 5, verso 12, diz que Daniel era de um espírito excelente. Aqui está a chave para entender esse pai dos espíritos. O que Deus quer trabalhar é na nossa vida espiritual. Não sei se você já percebeu, quando acordou de manhã e olhou no espelho, você não é só corpo. Você é alma e mais ainda, que você não enxergou ainda. O espelho estava embaçado. Você é espírito. Só que nós nos preocupamos com o corpo. Penteia o cabelo, fica bonitinho, põe uma gravata. Não, gravata não. A gente tenta se arrumar melhor. E a gente cuida um pouco da alma. O que é a alma? Está um pouco mais disposto, alegre, né? Com um sentimento mais de simpatia, de carisma. E o espiritual? Aí eu vou para a igreja, participo da ceia e Deus faz o resto. Mas Deus trabalha na nossa vida, não de trás para diante, mas da região certa, que é começar pelo Espírito, ser submetido ou submisso ao Pai dos Espíritos, o Senhor Deus, que soprou fôlego de vida, Ele soprou o Espírito dEle. E quando você nasceu de novo, Ele soprou o Espírito Santo dEle na sua vida. Aí Ele vai trabalhar na sua alma, melhorar o seu caráter, melhorar o seu ânimo, a sua visão de vida, de mundo, o seu entendimento das coisas. E aí você vai ficar até um pouco mais bonito, porque Deus trabalhou no seu interior. Olha, você não precisa de plástica. Você não precisa mais comprar batom, rouge, essas coisas. Pelo menos eu não uso. E sou bonito do mesmo jeito. Um outro passo muito interessante, e vamos avançar um pouco mais, para tirar proveito das provações, tribulações, incômodos da vida, está no verso 11. Ser exercitados na fé. E o que vem a ser isto? A palavra aqui é a nossa palavra em português. Olha só, a gente pode dizer que na Bíblia tem uma palavra em português. Ginásio. Não é? O que você faz no ginásio? Eu só de olhar as pessoas no ginásio já fico cansado. Porque eles estão fazendo exercício. Eles estão se movimentando. O crente não pode ficar parado, sentado, esperando, ouvindo ou criticando. Eu gostei. Não, isso aí não gostei. Isso eu concordo. Não, isso eu não concordo. Não é assim. Nós precisamos ser exercitados na palavra. Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, o que você faz? Liga para os anciãos, né? Orem por mim, meu Deus do céu, que desespero! Como me livrar disso agora, Senhor? Eu vou ligar na igreja. Vou colocar nas redes sociais da igreja. Alguém precisa fazer alguma coisa. Esses crentes também, viu? Aí joga a culpa para os crentes. Quando surge alguma coisa esquisita, uma coisa que incomoda e você está apavorado, a pergunta não é como eu vou me livrar disto, mas o que eu vou tirar disto, o que eu posso aprender disto, o que Deus quer me ensinar com tudo isso. Citamos Jó. A vida de Jó merece um estudo da NASA, um estudo à parte. Jó, na sua aflição, quando ele era o rei do gado, quando ele era um dos empresários mais bem-sucedidos da sua época, e numa avalanche, num terremoto, numa calamidade total, ele perdeu tudo. Filhos, negócios, ele ficou literalmente um caco. Um caco, e se riscava com um caco, porque ele estava todo leproso também. Ele fez, no seu livro, 44 perguntas para Deus. Quando passamos por uma situação aflitiva, de incômodo, de tribulação, começamos a questionar a Deus, a duvidar de Deus, a fazer perguntas para Deus, a reclamar com Deus, a rejeitar até Deus, a se decepcionar com Deus. E Jó fez isso 44 vezes. E sabe que Deus respondeu? Deus recebeu lá de Jó 44 perguntas para responder. Dobre e manda pelo correio as respostas. Deus mandou o quê?
ou 700 não, 77 perguntas para ele. Ah, Jó, você fez uma pergunta? Tá cá duas para você responder. Aí Jó responde com mais uma pergunta, e Deus dá o dobro de perguntas. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Quanto mais perguntamos, mais Deus também faz perguntas na nossa vida. E então, e você? E o que tem feito? E você, que já conhecia e deveria conhecer o Antigo Testamento, ó Hebreus, mas fostes negligentes, lentos, preguiçosos. Já queria alimentar-vos com carne, mas tem que ser com leite, porque vocês não passam de crianças, vocês não crescem. Igreja de anões, não podemos ser assim. Lá em São Paulo eu vou em cada igreja lotada, cheia. Já contei, né, do elevador? Não sei onde eu contei, mas eu contei isso. Eu contei lá no norte. São igrejas cheias de pessoas vazias. Vão, assistem, levantam e vão embora. Cada um para a sua vida, para a sua casa e pronto. Jó tinha uma angústia terrível. E em tempos de provação, precisamos examinar o nosso coração. Fazer uma reflexão de como vai a nossa vida. Que rumo estamos tomando. O que estamos semeando? Porque vamos colher. A matemática aí é simples de Deus. Romanos no capítulo 5 nos dá um alento sobre as tribulações. Vou destacar brevemente o verso 3 e um pouco do verso 4. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo fala. Nos gloriamos, nos alegramos, nos exultamos nas tribulações. Ele, Paulo, mas eu não. Eu fico indignado, eu fico irado, eu fico deprimido nas tribulações. E não pode ser assim. Por quê? Porque a tribulação produz. Ela produz paciência. A paciência, a experiência. E a experiência traz a esperança. Portanto, quando você estiver numa situação aflitiva, de incômodo, e não sabe o que vai acontecer, ela produz. E ela precisa produzir coisas de valor, de caráter, o caráter de Cristo na nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. E se não fosse a Priscila, não ia achar esse versículo hoje. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Perceba? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer mostrar para você que esta dor que você está passando, essa tribulação, esse incômodo, é porque Deus não te ama. Deus te abandonou. Você está sendo castigado. Deus virou as costas. Mas o amor de Deus está tratando a gente com disciplina, com amor. Esta mão de Deus que pesa na sua vida para tratar, ela vem de um coração dilatado de amor do nosso Deus. Portanto, nos momentos de tribulação, de angústia, o que nós temos que fazer é que aquilo que Eliú, um amigo de Jó, de saudosa memória, no capítulo 34, no verso 32 de Jó, pediu para que Jó fizesse. Senhor, o que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. O que nós precisamos? Nós precisamos de reflexão, rever a vida. Nós fazemos isso em muitas situações profissionais, não é? Nós vamos rever o projeto da empresa, nós vamos rever os nossos planos financeiros, fazemos isto. Até o carro, o automóvel, a gente periodicamente leva para uma revisão, para um check-up, até a saúde física, mas a espiritual a gente não trata bem. Para terminar, talvez uma historinha, uma ilustração fale até melhor do que aquilo que estamos tentando dizer.
Quem já viu uma pérola? Uma pérola de valor. É uma joia rara, de beleza inigualável. Mas esta pérola, ela é fruto de um sofrimento, de uma agonia sofrida pela ostra. Um animal lá no fundo do mar, e mar sufoca, e eu sei disso. E ela tem aquela casca dura. Mas, por uma situação qualquer, por uma circunstância que não sabemos, um grão de areia entrou no seu corpo. E aquilo começa a incomodar, a machucar, a doer profundamente na alma. E ela começa a reagir. Pode até ser um parasita. Se um cisco, um grão de areia para no seu olho, já te incomoda. Imagine então, naquele animalzinho. E aquilo vai torturando por 2, 3 anos, não é por um dia ou 2. E para uma ostra, 2, 3 anos deve ser muita coisa, né? Não sei, né? Nunca fui ostra, né? Sim, tem um cara, mas não. O que acontece? Será que Deus não vê isso, não acude à própria criação? Acude. Deus deu um dom para este insignificante animal, chamado nácar. As plantas têm um néctar. Esse animal tem um nácar. O nácar é uma lágrima viscosa que vai envolvendo aquele invasor, parasita ou areia, e aquilo vai suavizando a dor dentro do seu corpo. Ela não se livra daquilo, mas ela trabalha com aquilo. Ela transforma aquela situação de tal maneira, de tal modo, a criar a pérola. Um objeto resistente, duro, bonito, belo, que encanta. Esse nácar que Deus deu para ela é um dom. E Deus nos dá um dom para você resistir às intempéries da vida. Para você resistir o que incomoda, a tribulação, a angústia. Este dom que nós temos chama-se fé. Fé é este dom, esse nácar que Deus proporciona para que possamos nos envolver na situação, sem desespero. Por isso que Paulo fala, nos gloriamos nas tribulações. Deus sempre provê livramento. Quer nas tentações, quer nas tribulações, a mão de Deus está sempre presente. E o treinador, aqui no capítulo 12, ele termina os versos 12 e 13 com uma ordem. Levanta os joelhos vacilantes, as mãos cansadas. Continue correndo. Quantas vezes nós vemos isso nas Olimpíadas, com os atletas? E Deus fala isso para a sua igreja. Vamos prevalecer. Continue correndo. Use a fé para envolver as tribulações e dela transformar em algo de valor, que é o caráter de Cristo na nossa vida. Que Deus abençoe cada um de nós e as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e terminar com uma oração? Mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pelo Teu grande amor. Te louvamos porque o Senhor dá a cada um de nós a oportunidade de entender a Tua ação e trabalhar no nosso coração. E queremos com isso nos submeter, Senhor, ao Pai dos Espíritos, para que o Senhor venha fazer em nós, transformar no nosso interior, em espírito excelente, que Te adora, que Te teme e que faz a Tua vontade. E mais ainda, Senhor, exercer, Senhor, de modo reflexivo, compreensivo, daquilo que se passa na nossa vida. E assim Te louvar, Senhor, cada vez mais, cheio de fé, de gratidão em nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.